Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de cálculo. Bom, nessa aula de hoje nós vamos tratar com vocês aqui sobre limites, né? Limites infinitos e assíntotas verticais, tá certo? Então vamos lá. Então para começar nosso assunto aqui, a nossa discussão sobre os limites infinitos, né? E as assíntotas verticais, vamos imaginar que eu tenho aqui uma função definida por f de x igual a 1 sobre o quê? Sobre x ao quadrado. E aí vamos imaginar que nessa função aqui, ó, é pedido que a gente determine o limite da minha função f de x, que é definida por 1 sobre x quadrado, quando x tende a zero, né? Então, o que acontece com essa função aqui quando x tende a zero? Bom, então vamos lá então. Para a gente então descobrir quanto que vale aquele limite quando a minha função tende a zero, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma discussão aqui, ó, com esse x tendendo a zero dos dois lados, né? Vamos supor que ele tende a zero pela direita, ou seja, de valores que se aproximam de zero, porém que se aproximam de zero pela direita, são maiores de zero. E eu vou fazer também uma discussão com valores que tendem a x, o x tende a zero pela esquerda, ou seja, valores que se aproximam de zero, né? Porém são menores do que zero, tá certo? Então vamos lá então, para fazer então a resolução, vamos à resolução então, ó, resolução. Então, olha só, eu vou colocar aqui uma clássica tabelinha, né? Vou colocar aqui uma tabelinha para a gente enxergar aqui então algumas coisas, ó. Então vamos imaginar aqui, ó, que x tende inicialmente a zero pela direita. Então vou pegar aqui um x tendendo a zero pela direita. Eu vou pegar aqui o valor, sei lá, de x igual a 1. Vamos começar assim, ó, x igual a 1. Então está aqui a minha função f de x definida por 1 sobre x ao quadrado. Então vamos lá, quanto é que vale isso aqui quando x vale 1? Então vai ficar 1 dividido por 1 ao quadrado. Quanto é que vale 1 dividido por 1 ao quadrado? Dá 1. Agora eu vou dar uma diminuída desse 1 aqui, ó, tá certo? Vamos imaginar então que esse meu x aqui, ó, seja agora 0,1, tá certo? Quando meu x for 0,1, quanto é que vai ficar a minha função? Ó, 1 dividido por 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado é 0,01. Se você dividir 1 por 0,01, vai dar quanto? Vai dar 100, tá certo? Vamos dar mais uma diminuída aqui no x. Ó. Então, x é igual agora a 0,01, tá certo? Então, vai ficar aqui 1 dividido por 0,01 ao quadrado. Isso aqui é 10 a menos 2, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Então, vai ficar assim, ó, 10 a quarta. Ou seja, 10.000. Tá certo? Vou colocar só mais um aqui, ó. X igual a 0,001. Quanto que vale, então, a minha função f de x agora? Então, vai ficar 1 dividido por 0,001 ao quadrado. Se você tiver dúvida, quando você estiver fazendo aí, assistindo a aula, pega o seu colador e faz, né? Então, ó, isso aqui é 10 a menos 3, 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6, né? Então, vai ficar para mim isso aqui, então, ó, 1 milhão. Tá certo? Então, perceba o que acontece quando o meu x aqui, ó, está tendendo a zero. Quando o meu x aqui está tendendo a zero, ele está diminuindo até o ponto de chegar a zero, o que está acontecendo com a minha função? Ela está aumentando. Ela está aumentando gradativamente e para valores muito grandes. Então, a minha função f de x, ela está tendendo ao infinito, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei a minha função, o limite da minha função f de x, com os valores de x tendendo a zero pela direita. Perceba que a minha função tendeu para o limite, né? Agora, eu vou fazer assim, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com a minha função f de x com x tendendo a zero, só que eu vou fazer o seguinte, vou fazer o x tendendo a zero agora pela esquerda, ou seja, valores que se aproximam de zero à esquerda de zero, ou seja, números menores que zero. E para isso eu vou calcular na sequência aqui também quanto que vale a minha função, né, f de x. Então vou colocar de novo a função f de x,
ela já foi definida para nós aqui, é 1 sobre x ao quadrado. Então, vou pegar agora os valores, né, que se aproximam de zero, porém à esquerda de zero. Por exemplo, x igual a menos 1. X igual a menos 1. Então, vamos lá. Se você pegar o x igual a menos 1 e substituir lá, vai ficar para a minha função assim, ó, 1 dividido por menos 1 ao quadrado. Quanto que vale 1 dividido por menos 1 ao quadrado? Isso aqui vai dar 1, né? Agora, a mesma coisa, vou pegar o x igual a menos 0,1. Se eu efetuar essa operação, vai ficar 1 dividido por menos 0,1 ao quadrado. De novo, esse denominador vai ficar positivo, né? Vai ficar 0,1 ao quadrado, vai ficar 10 a menos 2, 0,01. Se você dividir, vai dar o quê? 100 positivo. Perceba que está dando os mesmos valores que eu tinha antes lá, ó. Então, x agora igual a menos 0,01. De novo, se eu substituir essa minha operação aqui na função, vai ficar quanto? Ó, 10.000, né? Então, perceba que quando, mais uma vez, está se repetindo o comportamento, ó, quando esse x aqui ele vai diminuindo, de tal forma que ele diminui à esquerda de zero, mas o limite dele é tender a zero, o que está acontecendo com o limite da minha função? Ó, o limite da minha função f de x está tendendo ao infinito. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho uma função clássica que ela tem um limite que tende ao infinito, né? Então, nesse caso aqui, qual seria a resposta desse exercício, desse modelo de exemplo aqui, né? Então, o limite, eu teria isso aqui, ó, o limite, né, de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a zero, isso aqui vale quanto? Vale infinito, né? Isso aqui vale infinito. Agora, olha só, quando eu olho para essa função aqui, ó, quando eu olho para essa função, eu percebo que essa função aqui, ela, no gráfico, tem o seguinte comportamento, ó. Imagina que eu tenho aqui um plano cartesiano definido para mim, ó. Tá aqui o eixo x, tá aqui, ó, o eixo y. Então, vamos lá. Imagine que o meu valor de x aqui ó, está se aproximando de zero. Na onde que está o zero da minha função? O zero está aqui, ó. O zero está aqui na origem. O que acontece quando os valores se aproximam de zero pela direita? Ó, os valores se aproximando de zero aqui, ó, pela direita, quando eles chegam aqui, eles descambam lá para onde? Lá para o mais infinito, né? Eles vão descambar aqui para mais infinito. E quando eles se aproximam de zero, porém à esquerda de zero, a esquerda é aqui, ó, é aproximar de zero de números menores que zero. Quando vai chegando nas imediações de zero, a minha função também faz o quê? Ela descamba lá para mais infinito, tá certo? Então, esse próprio eixo aqui, ó, o próprio eixo aqui, ó, x igual a zero, o próprio eixo x igual a zero, aqui, ó, né? Esse eixo aqui, ó, x igual a zero, ou essa reta aqui, x igual a zero, o que ela vai ser? Ela vai ser o que nós chamamos de assíntota vertical. Nesse caso aqui, essa função aqui, ou esse eixo x igual a zero, é uma chamada assíntota, ó, assíntota vertical. Nós fizemos aqui uma apresentação de um tópico anterior a esse, que eram as assíntotas horizontais, né? Isso aqui agora é uma assíntota o quê? Vertical, tá certo? Então definimos aqui uma função, né? Uma função cujo limite tende ao infinito. Para ficar mais claro um pouquinho sobre esse assunto, eu vou apresentar para você aqui um outro exemplo, que é esse exemplo aqui, ó, exemplo 2. Deixa eu fazer aqui para ficar bem claro para nós esse conceito, né? Dos limites envolvendo infinito e as assíntotas verticais. Ó, o exemplo 2 ele fala o seguinte, ó, sendo f de x igual a 1 sobre x menos 2, né? Para o domínio da função fora do x igual a 2. Então, para x diferente de 2, porque senão aqui embaixo vai ficar zero, né? Tá? O que ocorre, né? O que ocorre quando o x tende a 2? Perceba que, no caso, o meu x não pode ser 2, porque senão vai ficar uma incongruência para mim, né? 1 dividido por 0. Mas o que acontece se ele se aproximar de 2? Vamos ver? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, essa resolução aqui, ó, ela admite duas situações. Resolução. Ela admite duas situações.
quais são as situações que esse meu exercício aqui admite? O x tender a 2 pela direita ou x tender a 2 pela esquerda. Será que o comportamento da minha função vai modificar quando ele está se aproximando de 2 aí de um lado ou de outro? Vamos ver, ó. Então eu vou apagar de cá, ó. Bom, então vamos lá, eu vou fazer a resolução aqui, ó, com o x tendendo a 2 à direita e à esquerda. Então vamos lá então, ó, colocando nossa tabelinha aqui. Perceba o que vai acontecer, ó. Então vou colocar aqui, ó, x tende a 2 pela direita de 2, tá bom? X tende a 2 pela direita de 2. A minha função f de x está ali definida, ó, f de x é igual a 1 dividido por quanto? Por x menos 2, tá bom? Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um x tendendo a 2 pela direita, ou seja, valores que são maiores que 2. Por exemplo, eu vou pegar esse valor aqui, ó, 2,1. Ó, 2,1, ele está próximo de 2, só que ele está se aproximando à direita, né? Ele é maior que 2, tá certo? Quanto que vale a minha função f de x quando x for 2,01? Vamos fazer a conta? Então vai ficar para mim isso aqui, ó, 1 dividido por x vale quanto? Ó, 2,1 menos 2. Então vai ficar, ó, 1 dividido por 2,1 menos 2 é quanto? É 0,1. Quanto que vale 1 dividido por 0,1? Dá 10. Beleza, beleza. Descobri aqui quanto que vale a minha função f de x. Deu 10. Vou fazer o seguinte, vou pegar um valor mais próximo de 2 ainda, porém está se aproximando à direita. Vou colocar aqui 2,01. Vamos ver o que vai acontecer com a minha função? Ó, 1 dividido por quanto? Ó, 2,01 menos 2. Então vai ficar, ó, 1 dividido por... Quanto que vale 2,01 menos 2? Não vai ficar 0,01? Quanto que vale 1 dividido por 0,01? Dá quanto? Dá 100. Ótimo. Vou pegar mais um valor se aproximando de 2, porém da direita. 2,001. Por exemplo, quanto é que vai dar a minha função f de x? Vamos ver. Ó, 1 dividido por 2,001 menos 2. Então vai ficar para mim isso aqui, ó, 1 dividido por... Quanto é que dá 2,001 menos 2? Não vai ficar 0,001. Quanto que vale 1 dividido por 0,001? Isso aqui dá quanto? Dá 1000. Perceba que quando a minha função f de x aqui, ó, está se aproximando de 2, quanto mais próximo de 2 exato ela se aproxima, o que acontece com a minha função f de x? Ela está aumentando. Ó, passou de 10 para 1000, de 10 para 100, de 100 para 1000, ela só vai aumentando. Ou seja, a minha função f de x, ela vai tender a um número muito grande que nós chamamos de infinito, né? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu calculei aqui a minha função limite com x tendendo a 2 pela direita e eu percebi que a minha resposta deu quanto? Tendeu ao x infinito. Deixa eu só ver se de repente o 2, se o x se aproximasse de 2 pela esquerda, se o meu comportamento aqui ia modificar. Vamos fazer a conta então? Então vamos lá, então. Vou colocar aqui, ó, mais uma vez. Completando a minha tabelinha, ó. Então, ó, x agora tende a 2 à esquerda. X vai tender a 2 pela esquerda. A minha função f de x está definida aqui, ó. Então vamos lá, ó. F de x é igual a 1 dividido por x menos 2. Vamos lá, então? Ó, então vou fazer o seguinte, vou pegar o número aqui, ó. Vou pegar o número, sei lá, 1,9. Vou pegar o número 1,9. Percebam, está se aproximando de 2? Está se aproximando de 2. Só que está se aproximando de 2 pela direita, que são números maiores que 2, ou pela esquerda, de números menores que 2. Está se aproximando de 2 pela esquerda, números menores que 2. Vamos ver quanto é que vai dar a minha função lá? Ó. Vai ficar para mim isso aqui então, ó. 1 dividido por x. Quanto é que vale o meu x? Ó, 1,9 menos 2. Então isso aqui vai ficar para mim, ó, 1 dividido por... Quanto que vale, gente? Ó, 1,9 menos 2. Você concorda que 1,9 menos 2 vai dar quanto? Menos 0,1. Não é isso? Menos 0,1. Quanto que vale 1 dividido por menos 0,1? Quanto que dá isso? Dá menos 10. Menos 10. Ok? Ok.
Então tá, vou pegar esse número, vou aproximar ele mais de 2 ainda, porém à esquerda de 2. Ó, eu vou pegar, por exemplo, ó, 1,99. Vamos ver quanto é que vai dar se eu pegar 1,99? Ó, 1 dividido por 1,99 menos 2. Quanto é que vai ficar para mim isso aqui? Ó, vai ficar 1 dividido por... Ó, essa subtração aqui de baixo é negativa. Quanto é que vale, gente? 1,99 menos 2. Você concorda que aquilo vai ficar 0,01? Exatamente, ó, 0,01. Quanto que vale 1 dividido por menos 0,01? Isso aqui vai dar menos o quê? Menos 100. Vou pegar só mais um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui 1,999. Perceba que está se aproximando cada vez mais de 2. Vai ficar para mim quanta função aqui, ó? 1 dividido por 1,999 menos 2. Isso aqui é igual a 1 dividido por, esse denominador aqui é o número negativo, que eu estou subtraindo o menor do maior. Quanto que vale 1,999 menos 2? 0,001. E essa razão vai dar quanto para mim? Menos 1000. Então perceba que quando a minha função f de x aqui, ó, quando o meu domínio aqui, ó, está se aproximando de 2, porém pela esquerda de 2, a gente indica assim, ó, o que está acontecendo com a minha função f de x? Se você olhar aqui, ó, a minha função f de x está tendendo a números cada vez menores, né? Ó, menos 10, menos 100, menos 1000. Então a gente fala que ela tende a menos infinito, ela tende a um número muito grande que está negativo e está exatamente um número gigante, né? Então, beleza. Se eu pudesse, então, representar num gráfico, por exemplo, né, gente, o comportamento dessa minha função, eu teria algo assim, ó, quer ver? Vamos imaginar que eu tenho aqui o plano cartesiano, né? Com as minhas ordenadas aqui definidas, ó. A ordenada y e a abscissa x, tá lá. Eu vou colocar aqui, onde é que está aqui o meu domínio x igual a 2? Está aqui, ó. Aqui eu tenho o domínio x igual a 2, tá certo? Isso aqui é o x igual a 2, então ele tem que ser aberto em 2, não pode existir. Olha só, eu vou ter uma reta bem em cima aqui, ó, do x igual a 2. Essa reta do x igual a 2 está aqui, ó. Então vamos lá, o que acontece quando a função se aproxima de 2 pela direita? Aqui, ó, quando ela se aproxima de 2 pela direita, ela tende a mais infinito. Então seria uma situação assim, ó, quer ver? Seria uma situação assim, ó, por exemplo, ó, vou colocar de forma hipotética aqui, ó, de preto mesmo, ó, tá aqui a minha função, ó. Perceba que essa aqui é a minha função f de x. Quando ela está se aproximando de x pela direita, ela tende a quanto? Ela tende a mais infinito. Agora, o que acontece quando a minha função se aproxima de 2 pela esquerda? Ó, quando ela se aproxima de 2 pela esquerda, ela tende a mais infinito ou a menos infinito? Ela tende a menos infinito. Então, eu vou colocar aqui o comportamento dela. Aqui, ó. De novo, essa aqui é a mesma função, tá, gente? É a mesma função f de x. Só que quando ela está se aproximando aqui de 2 pela esquerda, o que vai acontecer com ela? Ela vai tender a menos infinito. Então ela tem um comportamento gráfico dessa forma que nós apresentamos, beleza? Esse é o comportamento dela. E o que eu posso falar, gente? O que eu posso falar acerca dessa reta x igual a 2? Aqui eu tenho uma reta x igual a 2. Perceba que ela fica paralela à função aqui, lá mais infinito e lá menos infinito. Então a reta x igual a 2 é o que nós chamamos de quê? É o que nós chamamos de assíntota. É o que nós chamamos de assíntota vertical. É uma assíntota vertical. Beleza, gente? Está claro isso? Ótimo, espero que sim. É importante ressaltar que quando você estiver aí assistindo, né? Assistindo as nossas aulas, você vai pausando, ok? Vai pausando aí para você entender, para você repetir aí a resolução que nós estamos aqui propondo para você, né? Então, olha só, de acordo com o que nós fizemos aí de definição, a gente pode entender agora, né, a partir de uma definição que a literatura traz, que é a definição seguinte, ó, olha só, definição de assíntota horizontal. Então, a definição essa é aqui, ó, seja uma função f de x tal que, olha só,
Vamos imaginar então que seja uma função f de x está o quê? Ó, o limite de f de x, sei lá, com x tendendo a pela direita, vamos supor que isso aqui vai me dar o quê? Mais infinito, ou o limite de f de x com x tendendo a pela esquerda seja o quê? Menos infinito. Menos infinito. Se isso aqui acontecer, ó, se você tem uma função f de x qualquer, com o x tendendo a pela direita, deu mais infinito, ou o limite de f de x com o x tendendo a pela esquerda deu menos infinito, o que eu posso afirmar sobre a reta x igual a a? O que eu posso afirmar sobre a reta x igual a a? Ela é o quê? É uma assíntota. Então, isso aqui é uma assíntota vertical. Ela é uma assíntota vertical. E também eu posso admitir isso aqui ao contrário, né? Eu posso admitir isso aqui ao contrário. O que seria o contrário? O contrário seria o seguinte, eu falar que o limite de f de x com x tendendo a pela direita, em vez de dar mais infinito, pudesse dar menos infinito. Ou o limite, né, de f de x com x tendendo a pela esquerda dá mais infinito. Então assim, não interessa, se você calculou a função com o limite tendendo a uma constante, deu um mais infinito ou menos infinito, em qualquer uma das circunstâncias, a reta x igual a, sendo essa a aqui uma constante diferente de zero, né? Essa reta x igual a é o que nós chamamos ali então de assíntota vertical. Tudo bem, pessoal? Bom, essa foi a aula sobre limites no infinito, né? E sobre assíntotas verticais. Nós apresentamos para vocês aí um aspecto teórico e alguns modelos de exercício, ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, ok? Um abraço, até a próxima. Valeu!